Boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista de 20 minutos com filosofia. Hoje sobre o tema o que é filosofia. E para responder às nossas questões temos connosco a professora Françoise Trésor. Então, o que é filosofia? Antes de mais nada, muito obrigada por mais um convite. É sempre com prazer que posso partilhar convosco um pouco das minhas vivências. Realmente, quando falamos de filosofia, o que é a filosofia, recorrendo a um conceito clássico, a filosofia é uma arte de viver. A arte significa saber fazer, logo, filosofia, o amor à sabedoria, o amor ao saber, significa que o saber deve trazer para nós um modo de viver mais enquadrado dentro daquilo que será o melhor para cada um de nós. A filosofia, durante as últimas décadas, acabou por se afastar bastante desse conceito. E se afastou por quê? Porque confundiu-se um pouco aquilo que é mais a história da filosofia, que, propriamente dito, aquilo que a filosofia pode nos trazer como a melhoria para a nossa vida. Hoje, para muitas pessoas, a filosofia é vista com desdenhos, é complicada, ao invés de solucionar o nosso problema, parece que acrescenta problemas. E existe muita contradição, há muitas correntes filosóficas que refletem o modo de pensar que muitos filósofos acabaram por defender, e nem sempre esses modos de pensar a vida se conectar com a realidade daquilo que é a sociedade humana, o ser humano como um todo, e não só com o dentro de um aspecto mais exclusivo, mais particular. A filosofia acabou por se tornar uma disciplina muito intelectual, e em geral não há muita aptidão para a seguir. Eu queria também acrescentar mais uma coisa, é que nesta arte de viver ou aprender a saber viver, penso que os dias de hoje estão novamente a nos proporcionar essa possibilidade de nos reencontrar com aquilo que é o livro da vida. Para mim, a filosofia sempre me trouxe essa capacidade de ler no livro da vida e de poder encontrar resposta não só nos livros, não só em mentes geniais, mas em muitas ocasiões eu encontrei resposta à minha volta. E há pouco tempo escrevi uma pequena rúbrica sobre a filosofia e a viagem de Alice ao País das Maravilhas. É uma história que todos nós conhecemos. E tirando um pouco esse exemplo, eu direi que a filosofia deve regressar a este ponto. É um ponto de início, onde é um pouco como se voltássemos a ser criança, nesse estado de ingenuidade e de espantos, podíamos regressar a uma dimensão que permite tocar este mundo que está à nossa volta, inclinando para as muitas respostas que o mundo tem. É um pouco como dizer, regressar ao ponto zero. Regressar ao ponto zero era aquilo que Sócrates dizia. Eu só sei que nada sei. E este ponto zero é também aquilo que a física hoje procura, na medida onde é uma física não só que busca o ponto de convergência entre todas as coisas, como se fosse um todo, como se fosse esse zero,
um ponto onde todas as partes podem estar ligadas. E eu acho que esse é o grande desafio que nos espera, que nos aguarda, e eu penso que este modo de repensar a filosofia como uma arte de nos trazer não só mais perguntas, mas sobretudo mais respostas, na nossa proximidade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque é aqui que precisamos dele. Por isso, enfim, é a minha visão, que não é a minha visão da filosofia, é simplesmente aquilo que, dentro do quadro dessa escola de filosofia, que eu conheci quando era muito jovem, que é a Nova Club, eu compreendi que, de facto, não há um só caminho. Todos os caminhos vão ter alguma verdade. É difícil afirmar que existe uma verdade única, mas é um pouco como aquilo que o monge budista tentava exemplificar quando se referia à harmonia do mundo, ao som primordial. Ele dizia que se nós tocarmos um copo de cristal, o som vibra e expande-se pelo universo. Mas se colocamos a nossa mão junto a este copo, de uma certa forma quebramos a possibilidade deste som chegar por toda a parte. E eu acho que este ponto zero que eu falava há pouco, essa necessidade que temos de anular um pouco aquilo que são as nossas ideias preconcebidas e que quebra essa possibilidade de chegarmos mais longe acompanhando este som da vida que fala através do todo, que fala através da natureza, que fala através dos homens, temos verdadeiramente que retirar esta pressão que às vezes fazemos sobre uma verdade mais exclusiva, uma verdade mais pessoal. Então, o que distingue um filósofo? Pois todos os investigadores, cientistas, professores amam e procuram a verdade, por isso também são filósofos. Não podemos dizer que, em termos generalistas, que não exclui essa possibilidade de muitos desses investigadores, professores mesmo de filosofia, não seja filósofo. Porque o filósofo não se forma numa academia, ou melhor dito, é aquele que frequenta a escola da vida. Essas escolas é para todos, e não tem idade. Quando ele é muito jovem, que entrei na escola de filosofia, a mim me dizer que a filosofia é como no Tintin, é dos 7 aos 77, não tem limitação de idade. Basta só que não só nos esforçasse em professar. Professar é uma palavra interessante, vem de lançar a palavra. Não basta só anunciar as coisas, é preciso também poder exemplificar. O que nos falta hoje, se calhar, é essa capacidade de trazer a palavra à vida. Vida essa que requer exemplo, que requer que possamos mostrar, exemplificar aquilo que um justo saber, um justo pensamento pode trazer como melhoria à nossa existência. Então eu penso que é uma forma um pouco ortodoxa de dizer que a filosofia não está fechada nas universidades, nas escolas, mas que nos aguarda no requinte de cada lugar onde estejamos dispostos a escutar aquilo que é as lições da vida. Nós temos conhecimento de filosofia e de filósofos ocidentais, mas há filosofia e filósofos orientais. Consegue dizer-nos alguma coisa sobre isso? Sim, com certeza. Pois, até há pouco tempo, redescobrimos o valor e a importância da filosofia do Oriente, que é muito antiga. Eu diria quase que viu nascer o nosso mundo.
temos muitas boas referências, desde a filosofia hinduísta, budista, ou mesmo na Ásia, através do taoísmo, confucionismo. São grandes correntes que sempre se esforçaram em trazer esse saber viver. Eu penso que o Oriente, deste lado, preocupou-se mais na aplicação da filosofia à vida, que no Ocidente, para nós, a filosofia sempre foi mais uma espécie de jogo intelectual, uma disciplina mais intelectual. Desvirtualizou-se no que diz respeito a práticas. E o que eu poderia exemplificar, para dar algum exemplo, dessa imagem que é traduzida um pouco do pensamento budista, quando diz que a flor de lótus, quando desabrocha e se entrega à luz do dia, pois não se preocupe em que o mundo possa olhar para ele ou que possa ser fotografiado. É um momento único, é um momento exclusivo. E eu penso que o Oriente transmite muito essa ideia de sermos capazes de viver o nosso momento, despreocupando-nos com aquilo que os outros podem pensar, ou que aquilo que fazemos pode trazer em termos de prestígio, de reconhecimento. É viver o nosso momento como a flor e desabrochar a luz da nossa própria vida, vivendo dentro do possível um pouco dessa oportunidade de eternidade que nos é dada. Porquê é que a nossa sociedade não aposta mais na filosofia como um meio de desenvolver o melhor de nós mesmos? Sim, é muito boa pergunta e é um tema que requeriria muito mais tempo, mas para resumir o mais possível, eu direi que tudo está no significado da educação. A palavra educação vem do latim educere, que significa fazer sair o melhor que está no potencial de cada ser humano. Provavelmente o que falta ainda às nossas escolas, ao nosso sistema educativo hoje, é uma proposta daquilo que pode ser o melhor para o ser humano. Hoje investimos muito nas tecnologias, investimos muito num saberes que têm aplicação, por vezes, meramente socioeconómica. A vida não é só isso. A vida não é só ganhar dinheiro, ser bem-sucedido numa profissão. A vida exige que sejamos bem-sucedidos como ser humano. Poder formar o nosso caráter significa também aplicar a educação. Permitir que cada ser humano possa trazer à superfície o melhor de si próprio. Porque o bem dentro do ideal social deve ser a expressão do melhor de cada indivíduo. E eu vou utilizar uma pequena imagem que a mim sempre me encanta, que é essa imagem do Dom Quixote, que quando se apaixona por esta mulher que trabalha num lugar um pouco mal famado, que pode ser visto como mulher de mal vida. E no entanto, Dom Quixote, que é um idealista que vê o melhor do ser humano, vê nesta mulher aquilo que é o seu ideal de dama, a sua Dulcinea. E a força de a vê-la tão bela, tão genuína, tão pura, não é que esta Dulcinea se transforma mesmo numa princesa. Eu acho que há em cada um de nós um outro aspecto em que pode brilhar e há que investir nele, ou trazê-la para cima, fazê-lo sair um pouco como a arte da maiêutica que o grande mestre da filosofia Sócrates aplicava. Então, como podemos aplicar a filosofia na nossa vida cotidiana? Dê-nos um exemplo para terminar. Isso seria muita coisa. A vida cheia de exemplo. Eu vou me referir a algo que foi não é uma história que eu conto, é algo real.
Há pouco tempos atrás, nós íamos de viagem e tínhamos o tempo marcado, e como sempre, nós costumamos de manhã, no pequeno jardim que temos aqui na escola, de dar de comer aos nossos peixinhos. São peixes de águas frias. E há um que é muito estimado, porque é o primeiro, é um peixe grande, gorduchito, que já tem uns anitos. E não é que pelo nosso espente, e ela estava a boiar em cima das águas. Com muita tristeza, não tínhamos tempo para, enfim, dar-lhe a sua devida sepultura, como um amigo, como companheiras. Depositámos num balde de água fria, onde ele ficou até o nosso regresso. E quando regressamos, foi em si algo mágico, pois ele estava bem vivo, vivace, e estava a mostrar que, de facto, a vida requer sempre uma segunda experiência, uma segunda oportunidade. A mim me ensinou muito, chamamos o Lázaro, aquele que renasceu. E cada vez que de manhã vamos dar de comer às nossas peixinhas, eu lembro dessa lição de vida. Essas são lições de filosofia que nos marcam profundamente. Por vezes basta mudar o nosso ambiente, oxigenar a nossa vida, reencontrar os ideais que nos podem dar um novo sopro, um novo alento, para que possamos continuar bem viva, feliz, para as novas oportunidades. E finalizando com essa história da Alice ao País das Maravilhas, o mundo é encantado. Basta nós regressar a essa inocência interior e olhar para aquilo que está à nossa volta e vamos nos deslumbrar, vamos descobrir que a vida é intensa e tão bela que merece ser vivida com toda essa filosofia que nos aguarda. Obrigada. De nada.